Oi, meu nome é Valentina. Meu nome é Jennifer. Oi, meu nome é Victor E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a África, sua história e literatura. O continente africano é um território banhado pelo Oceano Atlântico, pelo Mar Mediterrâneo e pelo Oceano Índico, onde provavelmente surgiram os primeiros seres humanos. Os mais antigos fósseis dos hominídeos foram encontrados na África e têm cerca de 5 milhões de anos. Esse tipo de hominídeo, que habitava o sul e o leste da África há cerca de 1,5 milhões de anos, evoluiu para a forma mais avançada, o Homo habilis e o Homo erectus. O primeiro homem africano, o Homo sapiens, data mais de 200 mil anos. A África tem como principal característica a diversidade cultural, e sua história está bastante ligada do Brasil. Os africanos que foram trazidos para o nosso país entre os séculos XVI e XIX enriqueceram bastante a nossa cultura, com seus rituais religiosos, seus costumes, suas danças, sua culinária, entre diversas outras coisas. Apesar de tudo isso, foi somente no século XIX, com o movimento abolicionista, que os negros ganharam sua liberdade através da assinatura da Lei Áurea. Apesar da sua grande importância cultural, a literatura africana não tem recebido, principalmente no que se refere aos países de língua portuguesa, a sua devida atenção. Essa vertente da literatura se apresenta em idiomas que configuram o continente africano, como é o caso do português, francês, inglês, entre outros. A literatura africana é uma das mais populares entre os meios literários. Sua força é tamanha que cursos de letras e comunicação a estudam como disciplinas diferenciadas, algo a ser mostrado à parte como forma de levar mais a fundo o aprofundamento em tal cultura. Sua maior expressão como modelo literário vem, sem sombra de dúvidas, da expressão negritude. Para quem não conhece, este é o tema de maior análise dos formadores de opinião de escritores africanos como produções locais da atualidade. O negritude é um movimento que alguns cantores, atores e intelectuais brasileiros negros trouxeram para a mídia brasileira, que tem como fundamento fazer com que o africano olhe para dentro de si. É o negro por dentro de sua cultura e raízes. É o negro por dentro da sua cultura e raízes. É feito um resgate intelectual das raízes e história da cultura negra, que pode aparecer ao público em geral através de letras de música, vídeos, filmes e através da literatura. A literatura africana e a sua história. A literatura africana existe em línguas diversas nas nações com quais se uniu durante o período da colonização. O país era de sua suposta descoberta pelos europeus, em sua maioria povoada por tribos nômades, totalmente independentes uma das outras. Por tal motivo, não tinham conhecimento dos dialetos uns dos outros, e assim, cada um tinha sua própria forma de ver o mundo sobre ele. Os dialetos africanos da antiguidade, em sua maioria, não tinham forma escrita e que não fosse simbológica. Os povos da região foram acrescentando ou mesmo substituindo seus idiomas pelos dos colonizadores, e assim surgiram as formas escritas. Por isso, só temos registro de obras literárias africanas após a ida dos europeus ao continente. E as primeiras obras literárias surgidas no continente, de que se tem notícia, no fruto dos portugueses, os primeiros a iniciar uma rota de exploração no fundo do mar, no mundo pelo mar, alcançando a África. Em sua maioria são crônicas, poemas e escritos de registros das primeiras impressões ao chegar ao continente. Povoado por pessoas de cores e trajeitos diferentes dos europeus, as obras datam no começo do século XV e são apelidadas de literatura do descobrimento. Apresentação de temas históricos pela literatura. Já no período em que a África viveu como colônia, os europeus trouxeram para sua nova colônia obras já dos movimentos de arte vigentes na metrópole. É aí que começam a aparecer os primeiros poetas e romancistas, que ambientam suas tramas do continente do sol e peregrinação em busca de água e terras férteis. Nesta fase, o centro da obra virou o homem europeu e suas andanças pelo novo mundo desconhecido, a África, o berço da humanidade. Nós do Brasil estamos culturalmente unidos ao continente africano por raízes históricas.
No entanto, séculos de atraso econômico, resultado de exploração e de políticas inadequadas, forçaram uma tentativa de esquecimento e anulação dessa herança. Retomá-la é fundamental para o conhecimento de nós mesmos. Mas não se trata de instrumentalizar o texto literário apenas como mote para o ensino das demais disciplinas, por exemplo, a história. Neste processo de retomada do que une a África ao Brasil, é importante buscar a história vertida, transformada em literatura e não somente a representação de temas históricos pela literatura. A Lei nº 10.679, do ano de 2003, tem por objetivo corrigir o desvio eurocêntrico que anos de colonização e branqueamento cultural causaram em nosso olhar. O estudo da literatura feita no continente africano é um meio genuíno e importante para se alcançar este fim, inclusive porque é capaz de abarcar toda a complexibilidade e ambiguidade da vida. Conhecer a multiplicidade da sociedade e da cultura africana a partir da leitura de textos literários em língua portuguesa é a grande descoberta que ocorre ao tomarmos contato com a literatura de autores como o moçambicano Mia Couto e outros angolanos, Pepe Tela e Odijaki. A África é um continente formado por culturas diversas que permanecem desconhecidas entre nós, apesar de tantas semelhanças que nos unem. Devemos, então, voltar uma parte maior do nosso interesse para o conhecimento e estudo da cultura africana, pois isso nos permitirá conhecer melhor o nosso passado. E é assim que encerramos o vídeo. Obrigado por assistir.